Olá, pessoal! Hoje eu vou tratar de um conto muito marcante, muito comovente, realmente capaz de sensibilizar um leitor atento, um leitor que é preocupado com justiça social. É um dos melhores rebentos da nossa literatura, que é A Enxada, de Bernardo Ellis. Oi, amor da minha vida. Eu posso pegar ele? Tô fedendo, mamãe. Gente, esse aqui é o meu outro gato, o Bombril. Embora ele não esteja com a melhor das caras, ele apareceu aqui pra confirmar que ele sentiu que eu estava falando de Bernardo Ellis. Eu adoro ele. Meu último vídeo aí fez mais sucesso do que o primeiro vídeo do canal. A aparição da marmotinha, por incrível que pareça, ganhou mais likes do que as leituras. Então, como o gato faz muito sucesso, né? Fui bem oportunista agora, aproveitei a visita do meu querido Bombril pra ver se eu dou um up também nesse vídeo, porque eu e o Bernardo Ellis merecemos, né? A anuência, a aprovação do Bombril. Tadinho dele, mãe. Ele solta menos pelo, graças a Deus. Bernardo Ellis foi um escritor goiano, foi romancista, contista, poeta. Nasceu em Corumbá de Goiás, ficou conhecido, ficou marcante no Brasil inteiro, com obras como Ermos e Gerais, Caminhos e Descaminhos, O Tronco, que é uma das obras mais conhecidas, foi inclusive adaptada para o cinema, só para citar algumas obras importantes desse autor. Essas obras que mencionei são romances ou coletâneas, né, antologias de conto. A obra que vou trabalhar hoje é apenas um conto desse escritor que deixou aí uma vasta produção. Tanto é que ele ganhou prêmios muito importantes, como o Prêmio José Lins do Rego, o Prêmio Afonso Arinos, o Prêmio Jabuti. Inclusive, ele também foi premiado pela Academia Brasileira de Letras, da qual fez parte, né, sendo o primeiro escritor goiano a entrar para a Academia Brasileira de Letras e ter todo esse reconhecimento. O que é importante também ressaltar na obra do Bernardo Ellis é que ali naquele texto, ele traz registros que aproximam muito da realidade goiana. A linguagem, a cultura, o folclore, as superstições do ambiente rural, do interior de Goiás, tudo isso aí é evocado em sua obra. Quando ele vai trabalhar esses elementos, ele dá muita ênfase à vida rural, ao homem sertanejo, né, ao homem do campo, utilizando uma linguagem muito verossímil para esse roceiro, digamos assim, né? O Bernardo Ellis evidencia uma realidade muito dura, brutal e cruel dessa vida, né? Dessa vida que parece que está pronta para embrutecer o sujeito, um sujeito que vive numa situação de pobreza, numa situação de miséria, de escassez. Entretanto, por outro lado, esse escritor também vai deixar marcante em sua obra uma linguagem poética, vai fugir um pouco dessa objetividade do gênero épico, do gênero narrativo. Há um narrador ali que conta a história de uma maneira muito objetiva, né, direto ao ponto, mas há muita poeticidade, há muito lirismo na linguagem desse narrador e na composição dos seus personagens. Essas características muito próprias e foram muito bem utilizadas, muito bem desenvolvidas na obra do Bernardo Ellis, o coloca em posição de destaque, de relevância e de importância não só goiana, mas nacional. É um escritor que ao ser estudado, ao ser lido, abordado criticamente, muitas vezes é colocado ao lado, é feita a leitura dele paralela à leitura de Guimarães Rosa. Também escritor importante, escritor relevante para a literatura brasileira, ressignificando a linguagem, dando foco, dando uma ênfase especial à vida rural, à vida dos simples, né, dos humilhados e ofendidos que ficaram ali esquecidos porque não pertencem aos grandes centros urbanos, mas ao serem descritos e ao serem desenvolvidos dentro desses enredos de autores da narrativa, mas tão poéticos, eles acabaram ganhando uma dimensão de sabedoria, né, foram imbuídos de uma sabedoria que definitivamente o homem urbano não teria, né? Porque o homem rural, ali na sua simplicidade, diante de saberes religiosos, diante de saberes folclóricos, de certas superstições, não são privados da condição humana, né? A condição humana está no meio urbano, está no meio rural, e é ali que eles se fazem. A Enxada é um conto publicado no livro Veranico de Janeiro de 1966. O conto apresenta uma linguagem que mescla muito do coloquial, há uma marca e há um registro dessas marcas de oralidade goianas, né, essas marcas tipicamente goianas, principalmente do interior do estado de Goiás.
o modo como esse homem do ambiente rural fala, desse homem simples, né, desse homem da roça. Mas também há uma construção verbal, a construção da linguagem aponta muito para o poético, né? Há recursos linguísticos que evidenciam o emprego de figuras de linguagem e a construção de ideias, a construção dos personagens e o desenvolvimento dessas personagens também apontam para essa subjetividade, para essa poeticidade que o conto carrega em si. Então há uma mescla, né? Há uma mescla que eu já tinha falado anteriormente sobre a questão da objetividade narrativa, mas há também um certo subjetivismo, um certo lirismo. Às vezes do narrador, às vezes do personagem protagonista e às vezes até a nossa, né, a nossa de leitor crítico parece se intrometer ali também, porque o conto acaba evocando ali certos sentimentos, certas emoções, certas reflexões que sem o gatilho que o conto nos fornece, né, sem essa possibilidade que o conto acaba fornecendo para a gente aprofundar nessas reflexões, seria muito mais difícil, talvez seria muito mais superficial, muito mais rasa, né? Como eu tinha falado, o conto A Enxada foi publicado em 1966 no livro Veranico de Janeiro. Mas a edição que eu estou usando é essa, da Editora Global, é uma antologia de melhores contos. Aqui aparecem outros contos do Bernardo Ellis que merecem aparecer no canal, vão aparecer num outro momento. É uma leitura que flui, você senta e você realmente faz aquilo que o Júlio Cortázar propõe no texto dele lá. Dá lá no livro Valise de Coronópio, alguns aspectos do conto, que ele vai falar dessa leitura do conto. Um conto bom propõe um nocaute. Enquanto que o romance vence por acúmulo de pontos, o conto vence por nocaute. E os contos aqui realmente nocauteiam o leitor. São nocautes literários mesmo. É como se você não quisesse parar. Esse conto gira em torno da luta de Supriano, que é o personagem protagonista, conseguir uma ferramenta de trabalho. Ele precisa plantar arroz nas terras de Capitão Eupídio. Ele precisa de enxada para poder fazer isso. Acontece que Supriano não tem a enxada. No conto, o apelido dele é Piano. Ele acaba sendo mais conhecido pela população e o narrador se refere a ele com mais frequência como Piano. Mas Supriano, seu nome, faz referência mesmo à sua condição. É como se fosse um trocadilho. Supriano está relacionado a suprimido. Ele é uma figura suprimida, enfraquecido, empobrecido. É um homem negro que acaba parando nas terras de Capitão Eupídio para plantar arroz, para trabalhar para ele, numa situação de escravidão. Ele é entregue como escravo, porque ele não pode trabalhar em outro lugar para receber uma remuneração, para exercer uma profissão de fato. Ele não tem escolha, ele não pode deixar de executar esse trabalho para o Capitão Eupídio. E para piorar a situação, ele não tem a enxada. Quando ele vai pedir enxada para o Capitão Eupídio, ele é maltratado, ele é ofendido, ele é agredido brutalmente, como se ele tivesse a obrigação de ter a enxada. E ele vai tentar andar pela cidade em busca de empréstimo, vai pedir emprestado para alguns amigos, não tem condição de comprar, não tem dinheiro, não tem como arrumar outro emprego, não tem como arrumar um emprego para poder ter um dinheiro para comprar ou alugar a enxada. Vai pedir emprestado para o padre a enxada que o padre tinha sido roubada. Vai pedir para um amigo a enxada, o amigo não empresta porque tem rixa com o Capitão Eupídio. Então ele acaba se encontrando numa situação extremamente kafkiana, uma situação labiríntica mesmo, da qual parece que ele nunca vai conseguir sair, porque ele é obrigado a executar o trabalho, que é plantar o arroz para Capitão Eupídio, não tem a ferramenta de trabalho e não pode ir atrás dessa ferramenta de trabalho. Então é como se ele tivesse a obrigação de ter a ferramenta de trabalho e se ele não tivesse, ele seria proibido de executar esse trabalho. Mas é interessante porque no meio de todo esse cenário tão opressor, tão brutal, né, a vida do Supriano é carregada de mazelas. A condição dele é muito miserável. É até mais miserável do que a própria condição humana, porque é agravada ali pelas suas péssimas condições sociais, pelo modo como ele é marginalizado dentro da sociedade. E esse sujeito tinha tudo para ser embrutecido pela vida, né? Porque, embora o apelido dele seja Piano, ele não é imbuído desse valor, dessa classe, né? Dessa delicadeza que costuma ser atribuída ao instrumento musical. É um instrumento musical dos mais considerados. Mas, por outro lado, mesmo tendo tudo para ser embrutecido pela vida e não sendo devidamente tratado de forma humana, humanizada, o piano não é esse ser brutal. No início do conto, nós temos a seguinte descrição.
Supriano era feio, sujo, maltrapilho, mas delicado e prestimoso como ele só. Esse delicado e prestimoso coloca piano no lugar desse instrumento musical que também é imbuído de valor, né? Prestimoso é valoroso, que tem préstimo, que serve para alguma coisa, que é considerado de alguma forma, e também delicado, há essa delicadeza. E de fato, você lê o conto inteiro, você vê que todas as portas se fecham diante dessa figura, diante desse personagem. Nós, como leitores, reagimos, ficamos desesperados. Conto, quando chega ao seu clímax, permite uma experiência de leitura desesperadora e desesperada para nós leitores, que é difícil de escrever, e o personagem permanece resignado, digno. Além disso, há um outro elemento que agrava a condição do piano dentro desse conto, que ele trabalha para Capitão Eupídio não por uma oferta de trabalho, não porque ele tenha sido cotado para isso, mas é porque ele foi entregue pelo delegado ao Capitão Eupídio como um pagamento de dívida. O conto não deixa muito claro se a dívida é do piano ou só do piano, ou se também tem parte de dívida do delegado ali. O fato é que o piano acaba sendo coisificado, ele é transformado em objeto, é transformado em moeda de troca, sem o menor valor, e ele não pode sair das terras do Capitão Eupídio enquanto não entregar o trabalho, enquanto não concluir a plantação de arroz. Então, a gente percebe aí que o cara tá colocado numa situação de escravidão, o cara não tem a ferramenta de trabalho e é obrigado a ter, ele vai tentar vai tentar obter essa ferramenta de trabalho para conseguir concluir e se ver livre daquela dívida, mas toda vez que ele está tentando ir atrás, enfrenta algum obstáculo intransponível e a figura do Capitão Eupídio está sempre no encalço dele, está sempre atrás dele para agredi-lo, para jogar na cara dele que ele está atrasado com a plantação de arroz, e no conto para meio que sugerir, né, meio que insinuar dentro da narrativa que o piano está apenas enrolando, que é um malandro, que é um preguiçoso, que é um espertalhão. Além disso, o conto sutilmente deixa, na fala dessas personagens que marginalizam o piano, deixa sutilmente evidente, nos mostra que o piano é negro. Então nós temos um homem negro, pobre, casado com a Olaia, casado com essa mulher que é entrevada das pernas, então ela não consegue andar direito, não tem como trabalhar também para ajudar em casa, ela se arrasta quando ela vai se locomover, e o filho de piano, ele tem problemas mentais, então ele não consegue também ter uma vida social, não consegue ter esse lugar social adequado para executar um trabalho mediante a condição dele. Então nós temos uma figura, um personagem que deveria estar mesmo às raias do desespero, porque todas as portas estão fechadas ou estão se fechando diante dele, mas ainda assim ele permanece delicado e prestimoso como o belo instrumento musical piano. Se na configuração do personagem piano a gente tem já esse contraste, essa contradição, quando a gente tem a configuração do Capitão Eupídio, a contradição e o contraste ficam mais evidentes ainda. Nessa edição que eu li, na página 77, fala assim do Capitão Eupídio. Quem é que não conhecia o costume de seu Eupídio? Era fazendeiro que exigia que todo mundo pedisse menagem para ele. Ele é que fornecia enxada, mantimento, roupa e remédio para seus empregados. Ninguém não iria, pois, vender uma enxada para Supriano. Só lhe restava ir para casa, largando de mão de levar cobre e meio de sene que a mulher encomendara. Então, o Eupídio, ele é o poderoso da região, né? Todo mundo abaixa a cabeça para ele, inclusive o delegado, que entregou uma pessoa com pagamento de dívida para ele. E esse Capitão Eupídio, na verdade, pode ser também considerado um coronel. A posição dele no conto, né, do mais poderoso da região, remete muito, evoca muito nossas terríveis memórias da prática do coronelismo no estado de Goiás. Aliás, não só no estado de Goiás, né, mas no Brasil todo. Uma realidade triste, dura, brutal, que de certo modo não foi completamente extinta, não foi completamente acabada. Outra coisa, inclusive, que também na nossa realidade é muito presente, é essa situação de trabalho do piano dentro do conto, né? Essa situação dele de escravidão. Literalmente aqui nós temos um escravo. No nosso Brasil do século XXI, nós temos muitas pessoas que vivem, que trabalham em situação análoga à escravidão, né? Todo ano temos denúncias de grandes empresas, de grandes estabelecimentos que tratam seus funcionários nessa situação mesmo degradante, de tirar a dignidade profissional e social do sujeito. O sujeito não trabalha mais por uma realização pessoal para garantir o atendimento e a manutenção das diversas áreas de sua vida. Trabalha apenas para sobreviver. Tem o que? Comida, tem moradia, tem roupa. Isso aí não deveria ser obrigação de um patrão, de um empregador fornecer. Ele tem que oferecer uma remuneração digna para
que o sujeito, para que o indivíduo consiga obter esses itens básicos de sobrevivência, mas algo mais, né? Essas outras coisas que muitas vezes o senso comum considera supérfluo, como lazer, entretenimento, como tempo de descanso, como tempo ocioso, como um tempo só para si que o indivíduo deveria ter, que na verdade não são supérfluos, né? O senso comum é justamente chamado assim porque ele está equivocado, né? É algo que é estabelecido, mas não é devidamente refletido. Essas coisas não são supérfluas, elas são importantes. Piano não tem isso aqui. Muitos trabalhadores brasileiros no século XXI também não tem isso. Aliás, para aprofundar um pouco mais a reflexão, eu deixo aqui para vocês uma indagação. Não é bem uma pergunta, mas é uma indagação. No Brasil do século XXI, quantas pessoas vocês conhecem? Quantas pessoas vocês têm notícia de que sem a ferramenta de trabalho não conseguem executar o trabalho? Essa ideia de que você tem tudo à mão, que você é o empreendedor de si mesmo, muitas vezes coloca o cidadão, coloca o indivíduo numa armadilha. Porque se ele não consegue ser empreendedor de si mesmo, ele não consegue ser mais nada. O que ele consegue ser então? Ele consegue ser apenas um piano, um supriano, um que fica pianinho, que nada pode falar, nada consegue falar, porque foi tão suprimido socialmente que se torna um esquecido. Seria isso? Gostaria de pensar um pouco também sobre isso com vocês. E voltando de fato, né, ao conto A Enxada, dentro dessa atmosfera angustiante, kafkiana, labiríntica, da qual parece que o piano não vai conseguir sair mesmo, vai ficar rodando como uma barata tonta apenas, nós temos discussões sobre preconceito racial, preconceito social, a questão das relações de trabalho, que envolvem aí um abuso, uma exploração, a escravidão, a coisificação do homem, né, o homem transformado em objeto, transformado em coisa, cada vez mais destituído de sua humanidade, cada vez mais destituído da sua condição orgânica, biológica, e sendo tratado cada vez mais de uma maneira automática, robótica, sem realmente sensibilidade, sem vida, sem espontaneidade. O conto também, dentro dessas ideias de contrastes, vai mostrar, por um lado, uma personificação do mal na figura do Capitão Eupídio e uma personificação da humildade, não diria nem bondade, mas da humildade, da simplicidade, da ingenuidade na figura do piano. Há um outro cenário muito importante no conto, que já está quase caminhando para o desfecho da narrativa, quando você estiver lendo, é o contraste que há entre duas atmosferas. Nós temos, por um lado, uma atmosfera alegre, devota, fervorosa, religiosa da festa do Divino Espírito Santo, e no meio dessa festa, todos comemorando, todos muito envolvidos, as classes sociais mais elevadas, muito participativas dessa festa, né? Porque a festa eleva o status dessas pessoas. Nós temos, atravessando a cena, a figura de Olaya, a esposa de piano, engarranchada nas costas do filho que tem problemas mentais, atravessando aquela cena, enfeiando a cena, né? No conto a gente percebe que alguns personagens meio que repugnam aquela imagem, repugnam aquela cena, e a gente tem então o contraste dessa festa tão religiosa, mas que não é tão acolhedora para os coitados dos humilhados e ofendidos, né? Daqueles que estão em condição de marginalização e de miséria dentro da sociedade, mais agravada do que eles, né? Esse trabalho, esse jogo de contrastes, muito bem explorado no conto, provoca mesmo essa reflexão, esse pensar nos diversos temas, através de uma linguagem, não é jornalística no sentido mesmo de apenas querer informar, mas também propõe uma formação leitora e uma formação estética mesmo de percepção, por meio da arte, por meio da linguagem artística, por meio da linguagem estética, a possibilidade de pensar a nossa realidade, mesmo que por meio de uma história, de uma narrativa que seja fictícia, que seja ficcional. E para finalizar, essa semelhança que a Enxada apresenta com o conto A Metamorfose, no sentido de ser angustiante, de ser labiríntico, da gente perceber as falhas da burocracia, como a burocracia ela é limitada e burra, obsoleta e obtusa, no sentido mesmo de impedir o andamento da sociedade, não é por acaso que ao final do conto, diante de todos esses obstáculos intransponíveis, diante de todas essas portas fechadas dentro de um labirinto monstruoso, que o piano, assim como Gregor Samsa em A Metamorfose, acaba passando por uma metamorfose. Ele é metamorfoseado em Enxada. Depois de não conseguir mesmo encontrar essa ferramenta de trabalho, ele se vê obrigado a virar a sua ferramenta de trabalho. E aí uma das cenas mais grotescas e brutais do conto é quando, ao amanhecer, Piano está quase concluindo a plantação de arroz toda torta, toda desconjuntada, e as suas mãos são apenas tocos,
com restos de pele e sangue misturado com terra pendurado e os ossos das mãos saltando para fora. Recomendo essa leitura. Não é uma leitura de fácil digestão, não é uma leitura agradável, mas é uma leitura necessária e ainda muito atual para a gente refletir sobre os caminhos da vida social e da vida profissional no Brasil do século XXI. José Jacinto Veiga, ou é mais conhecido como José J. Veiga, ou apenas JJ Veiga, foi um escritor que nasceu em 2 de fevereiro de 1915, na cidade de Corumbá de Goiás, e morreu em 19 de setembro de 1999, na cidade do Rio de Janeiro. Embora ele tenha passado boa parte da sua vida, morou maior parte da sua vida na cidade do Rio de Janeiro, esse escritor traz marcas de um certo regionalismo, de clima, de relevo, o que o coloca na lista dos escritores goianos mais importantes. No início do século XX, os escritores goianos não tinham a mesma projeção que boa parte dos escritores que produziam literatura no eixo Rio e São Paulo. Devido ao conjunto da sua obra, em 1997, pelo conjunto da obra, o José J. Veiga recebeu o prêmio Machado de Assis. Ele acaba ocupando agora um lugar de escritor canônico, Ele está dentre os escritores goianos mais importantes. Então, quando você pesquisa literatura goiana, os escritores mais importantes da literatura goiana, além de Bernardo Ellis, Hugo de Carvalho Ramos, Carmo Bernardes, Cora Coralina, o José J. Veiga está ali também no meio. Ele não atuou apenas como romancista e contista, também atuou como jornalista durante muito tempo, o que, de certo modo, aí mostra que esse escritor acabou produzindo literatura um pouco tarde. Não é no início da sua vida que ele começa a escrever e publicar suas obras literárias. A sua primeira obra publicada, que é justamente o nosso objeto de reflexão hoje, Os Cavalinhos de Plata em Planto, foi publicada em 1959. Essa obra é considerada por alguns críticos como a obra máxima, como a obra mais importante de José J. Veiga, embora ele tenha produzido outras obras também. Por isso, acabei trazendo hoje, como uma forma também de homenagear esse escritor goiano, de evidenciar, de mostrar como a produção goiana não fica presa durante muito tempo, como se acreditou, a acontecimentos locais, a um certo regionalismo. A palavra regionalismo, ela até parece, em alguns determinados momentos, usada como uma forma de limitar a produção de determinadas obras literárias. Aqui nós temos, sim, elementos que marcam essa região, da qual ele vai falar, que ele vai contemplar na sua obra, mas também nós temos algumas reflexões que vão transcender esse espaço e que vão transcender essa condição social, porque afinal de contas é o homem no mundo, Ele vai tratar do ser humano no mundo, do ser humano no Brasil, do ser humano na sociedade. Mas além dessa obra, o José J. Veiga também é conhecido por outras obras importantes. Talvez você já tenha ouvido falar de uma outra antologia de contos intitulada A Estranha Máquina Extraviada, ou do romance chamado A Hora dos Ruminantes. São 2 obras produzidas na década de 60. A Hora dos Ruminantes foi publicada em 1966 e a antologia de contos A Estranha Máquina Extraviada, publicada em 1967. São obras que vão trazer, de certa forma, uma crítica, uma reflexão sobre o momento de opressão, o clima de perseguição e de opressão que estava instaurado no país depois do golpe militar de 1964. Então, na Hora dos Ruminantes, isso fica muito evidente em alguns contos de A Estranha Máquina Extraviada, principalmente no conto homônimo, no conto que tem o mesmo título do livro, aparece esse clima, construída essa atmosfera de opressão, de perseguição, de violência, de censura e de silenciamento. Pensando nesses temas que costumam ser recorrentes na obra do José J. Veiga, a questão da crítica social, um certo realismo, uma certa dose de realismo, mas é um realismo mesclado a elementos da literatura do absurdo, da literatura fantástica, colocando então a obra do José J. Veiga num lugar de literatura de realismo fantástico ou de realismo mágico. Eu vou falar disso logo mais à frente eu vou
aprofundar um pouco mais nisso, pensando nesses elementos, nesses temas que são recorrentes na obra do José J. Veiga, a questão da crítica social, da crítica política, da violência, da brutalidade, hoje eu trago para vocês essa obra, Os Cavalinhos de Platimplanto. A edição que estou usando é essa, trata-se de uma antologia que contém 12 contos. Além dos temas recorrentes nessa obra, nós temos também alguns elementos que acabam sendo privilegiados em geral, né, nos contos em geral que aparecem aqui, e alguns eu vou ressaltando. Todos os contos que aparecem aqui nessa antologia, eles são narrados em primeira pessoa, exceto pelo último conto, que é o intitulado A Espingarda do Rei da Síria, mas os outros contos, todos eles são narrados em primeira pessoa, inclusive o conto homônimo, Os Cavalinhos de Platimplanto, que é o conto que nomeia o livro, e é um dos contos mais marcantes porque ele centraliza alguns elementos que são recorrentes nos contos que figuram esse livro, que figuram essa obra. Esse narrador em primeira pessoa é interessante porque, de certo modo, desperta no leitor uma empatia. Essa estratégia narrativa é muito confusa. O narrador em primeira pessoa é peculiar porque ele possui várias facetas. Ao mesmo tempo que dentro de uma narrativa de horror ele pode provocar espanto, pode convidar o leitor a participar daquele espanto, mas também provocar muita desconfiança, provocar dúvida. Ele, dentro de uma narrativa em que o personagem protagonista ou o personagem participante, mesmo que não protagonista, vivencia situações muito dramáticas, ele acaba provocando certa empatia no leitor, o que é muito verificável aqui nos contos, principalmente nos contos em primeira pessoa, e principalmente nos contos em que nós temos uma voz infantil que narra. A voz infantil vai atravessar todo o livro, Os Cavalinhos de Platimplanto. É claro que não estará em todos os contos, mas no conto principal nós temos uma voz infantil recuperada pela memória. Em alguns contos nós temos a própria criança sendo o narrador-personagem. Nos outros contos nós temos já um adulto recuperando reminiscências, recuperando memórias da infância e narrando em primeira pessoa alguma lembrança ou algumas lembranças importantes do seu passado, da sua infância, da sua primeira juventude. E, normalmente, essas situações narradas, elas passam pela tragédia, pelo trágico, elas vão passar pela violência, pela brutalidade. São situações marcadas pelo luto, pela perda, pela morte, por uma responsabilidade excessiva que normalmente não deveria ser atribuída a uma criança ou um adolescente, mas essa responsabilidade acaba sendo atribuída, e é muito interessante perceber como o narrador ele se constrói, ele nos passa essas experiências que são dignas desse enredo, que são dignas dessa narrativa, porque a gente percebe que a criança ou adolescente, ele é tratado como um ser humano, suas demandas, suas questões, suas angústias, a sua perplexidade diante desse mundo tão conturbado e caótico, é tratado com muita seriedade. Nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num mundo em que é muito incomum que os desejos, as vontades, as demandas da criança sejam priorizadas. Principalmente, eu trabalho como professor, eu trabalho com gente dessa faixa etária, eu percebo muitas vezes como a criança normalmente não participa de certas responsabilidades domésticas justamente por ser criança. Há toda uma legislação aí que trata a criança como um incapaz no sentido de tomar decisões muito delicadas, decisões muito definitivas. E dentro desse cenário, dentro dos contos, do enredo dos contos que são narrados aqui nessa obra do José J. Veiga, a criança está no mesmo patamar do adulto. A criança tem demandas, tem questões existenciais sérias, enfrenta a violência e a brutalidade de uma maneira muito séria, de uma maneira muito pesada. A criança é vítima de uma bala, a criança é ameaçada de morte como um adulto numa situação de duelo ou numa situação de desforra. A criança precisa tomar conta da casa como se fosse o pai, na ausência desse pai, e precisa lidar
com as consequências disso, ou com as consequências de simplesmente não arcar inteiramente com essa responsabilidade. Então nós temos aí uma reunião de narrativas que valoriza a criança de maneira séria e de maneira melancólica, porque a criança vai realmente lidar com questões muito grandes, com questões muito amplas e profundas, né? Com a morte da mãe, com a morte do avô, que é a única pessoa na família que parece compreender o lugar daquela criança, lidar com a perda dos amigos, com memórias muito traumáticas, com situações de violência, em que essa violência não foi sequer filtrada para os olhos daquela criança. Então nós temos aí uma reunião de narrativas, exceto pela última, né, que o narrador é observador, as memórias não são de uma infância, né, no caso do conto A Espingarda do Rei da Síria. Aliás, nesse livro há também um outro conto que é o intitulado Era Só Brincadeira. Também não se trata de uma narrativa diretamente ligada à infância, o nosso narrador personagem é um homem adulto que vai narrar um incidente que envolve a sua vida adulta. Mas os demais contos, os outros 10 contos do livro, dá um protagonismo para o lugar da infância, seja essa infância no momento presente da narrativa, no momento da narração, ou seja uma memória da infância que se tornou muito marcante para a vivência daquele narrador e aí ele resolve contar. Inclusive, outra narrativa muito marcante que nós temos aqui é o conto intitulado Professor Pulquério. Nesse conto, o nosso narrador já é um homem adulto e ele vai narrar um incidente muito estranho que aconteceu durante a sua infância ou adolescência, até porque em determinados momentos, quando ele utiliza estratégias para sair de situações enfadonhas, lembra muito uma sagacidade, uma esperteza mais típica da adolescência do que da criança mesmo, né, com menos de 10, com menos de 11 anos. Vai narrar uma história extremamente perturbadora e aí ele traz até algumas notas metalinguísticas, né, uma certa metaficcionalidade, uma metanarratividade. Quando no começo ele fala, eu decido agora contar essa narrativa porque para muita gente com quem eu tento relembrar essa história, muitos já se esqueceram disso, então nós temos um exercício de memória muito marcante aqui também, né? Há mesmo esse desejo de enaltecer e de exercitar a memória que esse livro apresenta. Ele acaba dizendo que vai resolver escrever, porque se por acaso ele correu o risco de esquecer essa história que aconteceu na sua infância, ele pelo menos tem registrado, né? Então, há um ofício de escritor aqui evidenciado nessa narrativa, nesse conto. E é interessante também que nesses contos, a dose de absurdo nos contos que aparecem nesse livro está principalmente nos desfechos, né? Nós não temos desfechos muito claros. Os desfechos não trazem soluções dos problemas que as narrativas desenvolvem. Às vezes a gente fica até com a sensação de estar meio perdido, de estar meio vago. Como assim? Eu quero um desfecho mais pontual, né? A gente fica muito ligado à narrativa tradicional, à narrativa do século XIX, que, via de regra, tem uma situação inicial, conflito, um clímax e um desfecho muito bem amarrados, muito bem desenvolvidos de uma maneira muito linear. A gente acaba tendo um certo estranhamento diante desses contos, porque às vezes o desfecho fica completamente reticente, o desfecho fica completamente vago e a gente não consegue muito bem entender como concluiu aquilo. Né? Como o narrador personagem, como as personagens envolvidas naquelas tramas vão lidar com aquela situação depois. Talvez o conto que nomeia o livro, né, Os Cavalinhos de Plata em Planto, seja o conto que tenha essa clareza mais definida, porque nós temos a narrativa de um homem já adulto voltando à sua infância, quando ele teve uma visão maravilhosa, ele tinha medo, né, que fosse feito um procedimento no pé dele, que envolvia corte, envolvia dor, envolvia anestesia, não queria fazer de jeito nenhum. A figura do avô, que é o seu melhor amigo, vem para mediar essa situação e promete a ele um passeio a cavalo, e ele era encantado com o cavalo. Há esse contato, né, com a natureza, há um certo bucolismo, né, uma certa dose, claro que não explorada da maneira como o arcadismo e o romantismo fez, né? Nós estamos falando de um escritor do século XX, mas há uma certa valorização da natureza e principalmente dos animais, né, em algumas narrativas. E aí que novamente remete à infância, né?
pela relação que as crianças podem desenvolver com os animais de estimação, seja no lugar onde elas vivem, seja que tipo de animal for. E aí esse personagem acaba se deixando convencer, deixa fazer o tratamento, ele deixa que o seu avô permita que o tratamento aconteça, mas depois o avô acaba não conseguindo cumprir a promessa de levá-lo a um passeio de cavalo, né, a estar diante desse animal tão fascinante. Levando em consideração uma interpretação mais simbólica dentro da literatura, ele pode remeter tanto à força, à virilidade, né, a uma presença mesmo bem colocada, bem marcada, como também a morte, né? Ele pode também trazer uma representação aí numa leitura mais simbólica, apontamento para a morte. E de fato é que acaba acontecendo, né? No conto nós temos esse narrador personagem tendo que lidar com o luto muito precocemente, né? O avô fica incomunicável durante um tempo, é cometido por uma doença que não é revelada no conto, mas o transforma numa outra pessoa. É aquela pessoa que ele era antes, aquele grande amigo que ele era do neto, morreu, não é mais aquela pessoa. E o narrador personagem acaba tendo que criar um mundo na sua fantasia. A gente não fica muito claro para nós no conto se ele está imaginando ou se ele está sonhando, mas ele acaba visitando esse lugar, que é Platin Planto, onde ele encontra um bocado de cavalos, cavalinhos, né, mais parecem potros, pelo tamanho que ele descreve, das diversas cores, né, vermelho, amarelo, azul, fazendo uma série de acrobacias, de espetáculos, todos muito engraçadinhos, muito bonitinhos, o que povoa a imaginação desse narrador personagem, né? É uma maneira, inclusive, que ele encontra para abstrair da dor que ele está sentindo, né? Da perda do avô, de ter perdido na negociação, fez o tratamento no pé, mas acabou não tendo em troca o que foi oferecido a ele. Ele cria essa estratégia para sobressair disso, né? E normalmente as personagens vão apresentar certo tipo de sagacidade mesmo, mas para lidar com a dor, aí novamente nós temos a questão humana, né? A condição humana, seja em qual faixa etária for, seja em qual região do mundo, do país, em qual continente for, a dor, ela dilacera a alma humana, né? A dor, ela promove um processo de amadurecimento, mas é um amadurecimento que custa muito caro, porque é muito doloroso. Então, no fim das contas, a gente também tem esse favorecimento da criança também acaba favorecendo o processo de amadurecimento dessa criança. Já o elemento fantástico, que acaba sendo priorizado em boa parte desses contos, nós temos uma dose de realismo, essa coisa de ambientar muito bem a narrativa, de detalhar de forma muito real a própria realidade da narrativa, que acaba tendo uma espécie de verossimilhança com o real externo, com o real externo à narrativa, o real em que o leitor se encontra, ele é combinado a elementos do fantástico. Não necessariamente elementos sobrenaturais, mas elementos muito perturbadores, muito conflituosos para a ordem real em que vivemos. Isso acaba sendo uma espécie de estratégia narrativa que remete ao realismo mágico, ao realismo fantástico. Um estilo de narrativa muito produzido no século XX, né? Um gênero narrativo muito produzido no século XX, principalmente por escritores da América do Sul. Nós temos nesse gênero uma conjugação desses dois elementos, o elemento realista, o elemento real, o dito, o considerado por nós, pelo senso comum, como normal, aquilo que é aceitável como normal, convive em harmonia com o dito sobrenatural, folclórico, lendário, né? Esses elementos que não são racionalmente explicados pela ordem que vivemos. Esses elementos convivem de maneira harmônica, eles não conflitam entre si. Não é a mesma coisa que conto de fada, né? No conto, na atmosfera do conto de fadas, nós temos um domínio, uma predominância do elemento fantástico mesmo, né? Animais mágicos, situações mágicas, que não provocam também um certo espanto, nem estranhamento nas personagens. Mas no realismo fantástico, no realismo mágico, nós temos a convivência desses dois elementos. Tanto a questão do maravilhoso, né? Desse surpreendente para a nossa ordem, como aquilo que é considerado normal dentro da ordem que vivemos. Então elas convivem em harmonia. O que é sobrenatural não causa espanto, é tratado com normalidade, e o que é normal é tratado no mesmo patamar daquilo que é sobrenatural.
E nesses contos nós temos a mescla disso. Tanto é que no conto homônimo, né, no conto que nomeia o livro, quando o nosso narrador personagem transita do espaço real para o espaço onírico ou da fantasia, né, quando ele começa a sonhar, imaginar que está em Platimplanto, onde tem esses animais maravilhosos de cores tão diversas e que naquele lugar todos os cavalos são dele, a transição ela é muito sutil. Ela é muito sutil. A gente precisa estar muito atento aos parágrafos, né, quando passa de um parágrafo para o outro. Porque o parágrafo que começa, que introduz esse espaço fantasioso, esse espaço onírico, não sinaliza uma mudança abrupta de realidade em que esse personagem está vivendo. Essa atmosfera vai também figurar em outros contos, mas é muito curioso, principalmente como ela acontece nesse conto que nomeia o livro, porque é uma mudança muito abrupta, parece não haver uma preparação para o leitor para entrar nesse cenário fantástico, né, nesse cenário fantasioso, nesse cenário imaginário. E quando o narrador personagem sai, a gente meio que fica numa dúvida. Nossa, será que ele sonhou? Será que ele estava fantasiando, sonhando acordado? Será que realmente aconteceu? Há uma convivência muito tranquila entre esses dois elementos. E é importante mesmo levar em consideração esses elementos básicos desse gênero narrativo, né, que é o realismo fantástico, porque nós temos de um lado o elemento fantástico que tem o seu domínio, a sua predominância, mas ele não supera, ele não se sobrepõe à questão da realidade, porque a crítica social continua aparecendo, a crítica política continua aparecendo, a questão da violência, da brutalidade, da desigualdade social, da pobreza, das hierarquias entre as classes por conta do conflito de classes, eles não saem de cena, esses elementos continuam figurando na narrativa e muitas vezes o elemento fantástico favorece a reflexão desses temas que são tão presentes no cotidiano. Para encerrar esse comentário, eu falei bastante do conto Os Cavalinhos de Platimplanto, que é o conto que nomeia o livro, mas eu gostaria de indicar fortemente a leitura de um conto que me marcou muito profundamente. A coisa que eu tinha falado lá no início, desse narrador-personagem, provocar empatia no leitor, ela fica muito evidente, ela fica muito profunda, pungente, num conto intitulado Roupa no Coradouro. É o antepenúltimo conto, é um conto que vai lidar com a questão da responsabilidade atribuída à infância e a questão do luto, da perda, da morte, de uma maneira muito dolorosa, porém delicada, né? Ao mesmo tempo que é cruel, é muito delicada, é muito sutil, porque a transformação da criança, ela fica inadiável, ela fica inexorável, indelével, não tem como, é irreversível a mudança dessa criança. E é uma mudança muito, muito poderosa, muito triste e muito poética. Tem toda essa questão da crítica social, a realidade, tem os elementos fantásticos. E mesmo sendo uma narrativa, nós temos uma espécie de mescla dos gêneros, porque há em certos contos muita ludicidade, tem um certo lúdico, né, por apelar mesmo à infância. Tem muito cara de brincadeira em certos trechos das narrativas, mas também tem muito lirismo, tem muita poeticidade. Muitas vezes parece que você está lendo um poema em prosa e narrativo. Eu espero que vocês gostem. Se vocês têm interesse em conhecer um pouco mais sobre outros escritores goianos, registre aí nos comentários. Eu agradeço a sua atenção. Até a próxima.